Bom, pessoal, vamos para mais um cenário de mercado aqui. E aí, um cenário rápido hoje, porque a gente já está aqui no euro-dólar, 5 minutos. Quem lembra do vídeo passado? A gente tinha comentado dessa região aqui, ó. Dessa região que fez. A gente tinha projetado que o preço chegaria até aqui e depois, seguindo o que a gente estudou, foi exatamente naquela região. A gente teve também essa entrada que a gente viu no vídeo passado, essa daqui, que foi 2,30 para 1. E hoje, de manhã, umas 4 e pouquinho, ó, 4h40, a gente teve essa entrada também, muito bem sucedida. E olha só, se a gente for ver alguma coisa mais relevante aqui, a gente consegue chegar na seguinte ocasião. A gente tem uma região de volume muito grande aqui embaixo que está segurando o preço, que projetou a maioria dessas entradas. Se a gente for ver, essas entradas aqui elas vêm dessas regiões de volume que estão aqui, tanto no 1,15,911 até o 1,15,822. E essas regiões estão segurando muito bem o preço. Então, por aqui a gente pode esperar alguns cenários. Lembrando que esse daqui não é indicação de investimento, é apenas um estudo. E eu estou mostrando exatamente o que eu faço, tá bom? Eu estou usando a Tickmill. Quem não sabe, a Tickmill é a melhor corretora para brasileiros, tanto de Forex, criptoativos, entre outros ativos lá também. E a partir desse cenário, eu consigo ver algumas coisas que estão acontecendo. Se a gente pega esse topo, a gente tem esse fundo, depois topinho maior, um fundo, e aqui foi o nosso gatilho de entrada, certo? Agora o preço retornou aqui para a base. O que eu estou pensando em fazer agora? Tem esse order block, que é um order block muito bom, que ele tá aqui, ó. Esse order block que tá aqui. Você vê como que o preço já respeitou ele? Olha que interessante. Bem nesse order block aqui, dependendo que ainda faltam 3 minutos e 30 por aí. Dependendo, rola até uma entrada por aqui, viu? Dependendo do preço, como que ele for reagir, dá pra gente ver alguma possível entrada nesse sentido assim, até mais ou menos aqui, ó. Até mais ou menos aqui. Então, 6h41 da manhã, 6h45, eu volto nesse gráfico para a gente dar uma olhada nele. Se a gente for agora intercalar um pouquinho, se a gente for aqui no mini índice, pode ser? Aliás, vamos primeiro no mini dólar, que ontem teve uma entrada lá no mini dólar. A gente teve duas entradas no mini dólar. Essa daqui, muito bem sucedida, de 17 pontos. E essa daqui que acabou pegando nosso top de 9 pontos. Normal, a gente saiu positivo ontem, muito bem positivo. No mês a gente está muito positivo, isso daí é bom pra caramba. Então, para vocês entenderem aqui, a gente tem essas regiões de volume, tanto aqui no meio quanto aqui, que está fazendo o nosso preço se movimentar, e são regiões importantes, ó, tanto de order block quanto de volume, sendo que o preço ele vem aqui, ele respeita exatamente as nossas regiões, e a partir daqui a gente consegue fazer algumas entradas. Para hoje, o que eu estou esperando aqui no dólar? Eu estou esperando esse seguinte cenário. Se a gente for ver, ele vem fazendo aqui topos e fundos descendentes, até que ele veio para aqui, ó, topo e fundo descendente. E olha só o que aconteceu, ó, fundo, topo, ascendente. E agora ele voltou. Se ele fizer esse desenho aqui, ó, mudar a cor para ficar mais fácil. Se ele fizer esse desenho aqui, olha que interessante, ó. Se ele fizer esse desenho aqui e der o nosso gatilho por aqui, ó, eu vou estar buscando alguma entrada nesse sentido, ó. Vou estar buscando alguma entrada nesse sentido aqui, assim, ó. Algo parecido com isso. Um 2 para 1, 2,5 para 1, buscando até no máximo essa região de volume aqui em cima. Se for no índice, lembrando que se você quer aprender a fazer esse tipo de análise, se você quer estudar mais sobre o mercado financeiro, primeiro link do primeiro comentário fixado
Tem a nossa comunidade gratuita lá, tá bom? Só que a gente só aceita pessoas que operam em conta real. A gente não quer pessoa que não seja comprometida na nossa comunidade. Ela é de graça, basta só você criar uma conta real na Tickmill ou em alguma vinculada na B3, como Clear, por exemplo, Genial, por exemplo, e você começar a fazer as suas operações e provar que pelo menos você tem uma operação em conta real. Manda para mim no WhatsApp, no meu e-mail, e eu te coloco na nossa comunidade de estudo gratuito lá. Todos os dias eu passo o que eu tô fazendo, tá bom? Sem esconder nada, sem pegadinha, tem tudo lá. Entra lá e dá uma olhada, fechou? Aproveita e deixa o like também, que não vai cair o dedo. Aqui no Mindice a gente teve uma entrada dia 23, antes de ontem, na segunda-feira. Mesma coisa, região de volume. Ó, lembra que é sempre aquele desenho que a gente comenta, ó. Olha aqui, ó. Ó. Topo, fundo, e a partir daqui eu fiz a minha entrada. Viu? Que sempre, ó, 6,45. Vamos dar uma olhada lá no euro dólar. Vamos ver como que tá. Tá zoado, vou entrar não. Martelo de queda, vale a pena não. Deixa quieto. Se ele fizer alguma coisa melhor, a gente consegue decifrar. Então aqui, ó, a gente teve essa entrada. Hoje, segurando muito forte aqui nessa região de volume aqui em cima, que vem lá de trás, ó. Isso daqui foi do vídeo passado também que a gente conversou. Essa região vem daqui de trás, ó. Vem daqui, ó. Essa região vem desse order block aqui, que tem uma região de volume imensa aqui também, que tá fazendo a gente projetar aqui para frente. Esse amarelo é do order block e esse branco é da região de volume. O preço ele veio no volume aqui, respeitou. Da mesma forma, lembra, o índice e o dólar são inversamente proporcionais. Então, da mesma forma que a gente está esperando o dólar ter aquela crescente no dia de hoje, a gente está projetando o índice, ó, topo, fundinho, topo, fundo. Por enquanto ele está nesse desenho aqui, ó. Eu estou esperando ele fazer alguma coisa, ó, por enquanto ele está assim, estou esperando ele fazer alguma coisa parecida com isso, ó. Encostou na região de volume, fez um fundo mais baixo aqui, que é um sinal de reversão, voltou por aqui, ó, alguma região por aqui, e fazer a entrada buscando para cá. Estou esperando um cenário mais ou menos assim. Lembrando, não é indicação de investimento, tá bom? É só um estudo de gráfico e coisas que eu faço no dia a dia. E daqui a pouco eu vou pegar um gráfico do zero e vou te mostrar como que eu faço as análises, tá bom? Então esse cenário que eu estou esperando aqui no índice, vou pegar uma criptomoeda, vamos ver o Ethereum? Vamos ver o Ethereum aqui. Vou pegar o gráfico da Binance mesmo. E aqui eu vou mostrar como que eu faço os critérios que eu uso para colocar aquelas linhas no gráfico. Primeiro eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, eu vou lá pro gráfico macro. Fechou? Eu vou apagar tudo aqui para não confundir, tá bom? Apagar tudo aqui para não confundir. A gente está no gráfico macro, esse daqui é o diário, eu vou pegar o semanal. Então cada vela dessa, cada retângulo desse daqui tem uma semana, tá? A gente consegue ver um cenário bem mais amplo aqui, ó. Então o que que a gente consegue ver? A gente consegue perceber que desde 2021 o preço ele respeita essa região aqui, ó. O preço ele respeita essa região aqui. Então essa região é uma boa região de compra, por exemplo. Porque em todos esses cenários, se você tivesse comprado aqui, ó, você teria ganho, ó, 150%. Comprou aqui, 110%. Comprou aqui, 150%. Então, uma região boa de compra. A gente precisa ver onde a gente vai fazer a nossa compra para não ficar aqui sambando aqui meses e meses até o preço resolver subir. Primeira coisa, a gente está em um ano de queda de criptomoeda, porque 2024 foi o halving, 2025 pós-halving, halving tem a explosão de preço. Então, exemplo, se a gente pega aqui, ó, 2023, 2024, teve essa explosão de preço que deixou o preço do Ethereum aqui, ó, no topo, onde estava aqui os preços mais caros.
Depois teve 2025, ele deu uma queda e mesmo assim, mesmo com essa queda, ele voltou aqui, ainda em 2025, para um topo ainda mais alto, que é o pós-halving. E a gente está no inverno cripto agora, 2026. Inverno cripto, a maioria das criptomoedas caem para juntar deflação e conseguir, no futuro próximo, alavancar o preço por meio da oferta e da demanda. Sabendo disso, aqui é uma boa região de compra, que a gente viu aqui pelo passado. Então, a gente sabe que o preço ele está relativamente barato. Vou ver aqui no diário. No diário, o que a gente consegue ver? Ó? Olha como que todos os gráficos eles se conversam. Ó. Aqui, ó. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Olha o padrão, ó. Topo e fundo descendente. Ó. Topo e fundo descendente. Agora, quando ele chegou na nossa região, olha como que o tratamento é diferente, ó. Olha como ele começa a fazer aquele mesmo desenho que a gente viu na aula passada. Ó. Então, ele já está querendo demonstrar que ele está querendo buscar topos mais altos a partir de agora. Porque ele está fazendo o nosso sinal de reversão. Sabendo disso, sabendo que é uma boa região de compra e sabendo que ele já fez esse sinal de reversão, a gente vai para os gráficos menores. Então, vou vir aqui no H4, ver se tem alguma coisa. Por enquanto, tá a mesma coisa que a gente viu. H1, mesma conclusão, tá? A partir daqui, fazendo topos e fundos maiores. E a gente vem para os 5 minutos, no caso, se você for operar futuros, tá bom? O cenário macro é um cenário de alta, então, por conta daquele sinal de reversão. A partir daqui, a gente vai procurar região de volume e order block. O que é uma região de volume? A gente vem aqui, ó, com essa nossa ferramenta que tem aqui, ó, perfil de volume de range fixo. Ele vai ver o local, você vai marcar o fundo principal e o topo principal, ele vai ver o local onde tem mais volume de operação. No caso, aqui embaixo seria esse. E aí você coloca uma linha aqui, ó. Você coloca uma linha, colocar uma linha branca e marca o order block que estiver mais próximo. Então, o que é o order block? É essa vela aqui, no caso essa vela vermelha, que vem antes dessa subida abrupta aqui. Então vamos lá, então vou pegar aqui o nosso order block, que seria essa vela vermelha aqui, antes dessa subida abrupta, e vou marcar com essas linhas azuis. Ó. Vou marcar aqui com as linhas azuis aqui. Ó. Vou colocar um pixel e um pixel. O que isso significa? Order block mais a indicação de volume é uma região que o preço ele vai bater e ele vai respeitar. Porque tem muito volume e o order block são onde os institucionais eles apregoam as operações deles. Então tem muita galera com muita grana que vai estar pensando em comprar nessa região aqui. Fechou? Vamos pegar mais um, no caso esse topo e esse fundo, que são topos e fundos que chamaram muita atenção da gente. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Topo, fundo, ó. Ele demonstrou pra gente essa região. Mesma coisa. Marca essa região aqui. E vamos ver o order block mais próximo daqui, ó. O order block que ele pode estar respeitando seria esse daqui, ó. Essa velinha vermelha antes da subida abrupta. E também o order block ele pode ser a vela verde antes da queda abrupta também, tá bom? É o contrário do preço. Então aqui, ó, vou marcar com a linha azul. Fechou. Marquei com a linha azul. E sempre vai ser um conjunto dos dois, tá? Geralmente eu não trabalho só volume ou só order block, é um conjunto dos dois. E o nosso gatilho, a partir do nosso gatilho a gente pensa se vai fazer as entradas ou não, tá bom? Então vamos lá aqui, ó, mesma coisa, ó. Esse fundo e esse topo mais expressivo, vamos ver onde ele devolveu pra gente. Aqui, ó. Devolveu essa região aqui pra gente. Você vê que as coisas vão ficando mais claras, ó. Olha como que ele respeita, ele voltou aqui certinho. Voltou aqui certinho e respeitou o preço. Então, ó. Nossa região, nosso order block está bem aqui, ó, bem na nossa linha. Seria essa vela vermelha antes dessa subida abrupta, que tem muita falta de balanço, imbalance, coisas do tipo.
Então aqui vai ser uma boa a gente estar marcando, ó. Lembrando, tá achando isso daqui difícil, complicado, tô explicando rápido demais? Entra na nossa comunidade que vai ficar fácil para você entender, tá bom? Isso daqui é mais simples do que você imagina, fechou? Então aqui a gente tem algumas regiões, aqui em cima, aqui embaixo, e a gente consegue ter alguma noção do que pode estar acontecendo. Nesse primeiro momento, já que a gente sabe que no macro ele está em um cenário de alta, porque ele está fazendo um cenário de reversão lá nos gráficos maiores, ele tem mais impulsão e mais poder da força compradora. Sabendo disso, dá para a gente esperar o seguinte, ó. O preço ele vir para cá, chegar nessa região aqui e fazer o nosso gatilho. O que que é o nosso gatilho? O preço ele vai fazer isso, ó. Ele vai vir para cá ou desse jeito aqui, vai cair de uma vez. Que nem aqui, da mesma forma que ele subiu de uma vez aqui, ó. Teve uma subida abrupta, ele pode dar uma queda abrupta. Ou ele pode fazer isso daqui, ó. Ele vem e vai fazendo topos e fundos menores até chegar aqui, certo? A gente tem esses dois cenários. Tanto um quanto o outro, quando ele chegar aqui, nessa região, eu não vou, de jeito nenhum, entrar diretamente quando ele chegar nessa região. Eu vou esperar o nosso gatilho. Qual o gatilho que vai ser? Primeiro, é uma demonstração de preço. Então, quando o preço, tanto se ele descer fazendo topo e fundo descendente ou descer de uma vez, quando ele fizer isso aqui, ó, um topo, um fundo maior que esse fundo anterior aqui, um topinho maior, e quando ele voltar aqui, isso daqui é muito importante, que é um sinal de reversão. A partir desse momento, quando ele fizer um engolfo, que nada mais é do que uma vela dessa daqui, que ela é mais alta e mais forte do que a vela anterior, que ela engolfa a vela inteira anterior. Então, a partir desse momento aqui, quando ele fizer um engolfo para cá, ó, vamos supor que ele fez um engolfo aqui, ó, nessa região. Ó, exemplo de engolfo, ó. Esse daqui, tá vendo que a vela, ela engolfa a vela anterior? Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa vela vermelha foi um engolfo dessa vela verde. Essa daqui. Quando ele fizer esse engolfo, que é nessa região aqui, ó. Vamos supor que ele fez uma aqui, ó, bem aqui. Aí sim, eu vou fazer uma entrada buscando esse sentido aqui, ó. Deixa eu só achar onde que tá. Aqui, ó. Buscando esse sentido aqui, ó. Vou colocar o stop abaixo do movimento aqui, mais ou menos aqui. E o take geralmente no 2:1, mais ou menos aqui, ó. E aí, esperar. Vamos supor que a gente está fazendo essa operação futura no Ethereum e a operação ela veio contrária a gente. A maioria das vezes ela vai ser take, se você fizer a operação da maneira certa. Você vai conseguir fechar mês tranquilamente positivo, mas vamos supor que ela veio em uma posição contrária. A gente vai pegar um gráfico que seja altamente correlacionado com o Ethereum. Um exemplo, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho esse indicador de correlação, que é o Ticker Performance. Então vamos supor que a gente tem aqui o Ethereum como principal. Ethereum, Tether. E um ativo que é muito correlacionado ao Ethereum é a UNI, o USDT, por exemplo. Então, a linha azul vai ser o Ethereum e a linha vermelha vai ser a UNI. Se a gente pegar aqui, ó, você vê que eles andam quase iguais? Nos 5 minutos. Se a gente coloca em gráficos maiores, tipo 4 horas. Vamos esperar ele carregar aqui. Você pode ver que eles andam quase iguais, ó. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai também. Só que eles ficam variando. Às vezes, o azul tá na parte de cima. Às vezes, o vermelho tá na parte de cima. Eles ficam variando. Então, vamos supor que essa operação nossa aqui, ela não saiu como a gente planejou. Não foi no take, sim, ela foi no stop. Você pode aceitar esse stop e continuar o seu gerenciamento normal, porque você vai fechar o mês positivo da mesma forma, ou você pode
fazer um hedge, que nada mais é do que uma operação de proteção. Você vai lá no gráfico da Uni, que é o que a gente estava dando uma olhada aqui, e nesse gráfico da Uni, você vai chegar e vai fazer, assim que ele bater esse stop, você vai fazer uma operação contrária lá na Uni. Só que esse stop você não vai fechar a operação, mesmo se ele bater nesse stop, se você for fazer uma operação de proteção, você não vai fechar esse stop. Então seria mais ou menos isso. Você vai ter uma operação ativa aqui no Ethereum e vai ter uma operação ativa lá na Uni. Ambos sem stop. Por quê? Eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Eles vão fazer esse movimento aqui, que nem você está vendo nesse gráfico do Ticker Performance, e você vai travar a sua operação. Então, hora ou outra, o Ethereum vai estar na parte de cima e ele vai estar valorizando mais do que a Uni está desvalorizando. E nessa diferença, você consegue fechar essa operação, que era para ser uma operação perdedora no 0 a 0, ou com uma margem de lucro, ainda por cima. Horas, a Uni vai estar maior e valorizando mais do que o Ethereum. Então, nessas idas e vindas do mercado, você consegue fechar a operação no positivo. E assim, ó, você quer aprender isso daqui na prática? Operação de proteção, ninguém no Brasil fala disso. Vai na minha comunidade, mostra que você opera pelo menos em algum mercado em conta real, pode ser comprando ação, cara, qualquer coisa, só quero saber se você é comprometido. E a partir disso, você vai começar a estudar com a gente lá. Estudando com a gente, eu vou te ensinar tudo isso. Essas coisas que ninguém nunca mostrou. Inclusive, vamos voltar lá no Eurodólar, ver como que ele tá se saindo aqui. Ó, nosso gatilho aqui. Lembra que eu falei? Engolfo? Olha o gatilho aqui, ó. É porque eu estava explicando para vocês, mas dava para claramente eu ter entrado nessa região aqui, ó. Stop no final do movimento. Take aqui no 2 para 1. Aqui, ó. E o preço vai lá. Na aula que vem a gente vai ver como que performou essa operação. Mas lembra daquele desenho, ó? Lembra daquele desenho? Ó como que esse desenho é igual, ó. Topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, nosso gatilho fez a entrada. Ah, Vitor, mas demora, não demora. Todo dia tem muita entrada disso daqui, ó. Sendo que teve uma quase agora e essa agora. Tá indo diretamente no take. Eu não consegui pegar essa operação, mas tá indo diretamente no take. Mesma coisa, se desse errado, eu ia entrar numa operação de proteção aqui no euro-dólar, que é o GBP dólar. Então a Libra dólar, ela faz a proteção e faz o nosso hedge do euro-dólar. Daquele mesmo sentido que eu mostrei lá do Ethereum e da Uni. Entendeu? Lembra desse desenho aqui, que nem a gente viu no vídeo passado? Esse desenho é esse mesmo desenho aqui, ó. Ethereum USDT. É esse mesmo desenho aqui, ó. Lembra? Fechou? Então, essa é a aula de hoje. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre geopolítica e macroeconomia. Fechou? Tem algumas coisas aqui que eu tenho que passar para vocês, alguns alertas que eu tenho que fazer também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá? Se essa aula foi produtiva, entra lá na comunidade. Por enquanto tá de graça, depois vai ser pago e vai ser caro. Então entra lá por enquanto ainda esse canal é pequeno, enquanto ainda tá de graça. Aproveita. Comenta o que você achou, a sua visão de mercado, o que você vê daqui para frente no cenário global. Vamos abrir uma discussão legal aí nos comentários, fechou? Meu nome é Victor Ferreira. Deixa o like, comenta qualquer coisa. Valeu, até a próxima.